Vamos ter mais entrevista de peso aqui agora com alguém que vai liderar aí a linha de frente, claro, inclusive para entender se tem servidor público, com cargo público, que deixou de cumprir as funções e o que vai acontecer com eles, inclusive policiais, legislativos ou mesmo os militares. Esse, gente, é o Vinícius de Carvalho, ele é o controlador-geral da União, ministro da CGU, está aqui conosco. Ministro, muito obrigada pela presença e pelo tempo aqui no CNN 360. Eu quero entender por onde o senhor vai começar a fazer esse pente fino, identificar essas pessoas que, bom, por bem, a bem do serviço público, depois do que deixaram como resultado em Brasília, deveriam estar em outro lugar, exercendo um outro tipo de função. Quero entender por onde o senhor vai começar a caçar, a buscar essas pessoas que tenham participado desses atos. Boa tarde, novamente. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu estou aqui me juntando a uma série de colegas, servidores públicos, outros ministros, de outros órgãos públicos também, com a missão, evidentemente, muito relevante nesse momento do país, depois do que aconteceu ontem, de tentar responsabilizar as pessoas que participaram desses atos, né, que tem que ser qualificado pelo nome que ele tem, né? São atos terroristas, são atos de tentativa de aniquilamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. E se houver participação de servidores públicos federais nesses atos, nós vamos abrir processos disciplinares para aplicar a legislação, né, a lei que regula o comportamento de todos os servidores públicos federais, né? Consideramos que, se isso aconteceu, se trata de um atentado à moralidade administrativa, ao patrimônio público, que tem que ser, evidentemente, punido com o rigor da legislação. É importante ficar claro que não se trata, obviamente, de nenhum tipo de ato de vingança, nem nada disso, mas o simples cumprimento do meu dever legal como ministro e do dever legal de qualquer órgão público numa situação como essa. Inclusive, o nosso papel aqui é principalmente orientar os outros ministérios, né, que eles mesmos podem abrir as suas comissões de sindicância para eventualmente punir. O trabalho de identificação dessas pessoas, ele obviamente é um trabalho conjunto, né? As investigações vão revelar, né, obviamente que, como Controladoria-Geral da União, eu não tenho poder de polícia judiciária, né? Então a Polícia Federal, outros órgãos envolvidos vão investigar. Nós recebemos denúncias aqui também, né? Essas denúncias de participação de servidores públicos federais também podem acabar chegando na própria CGU, né? E nós vamos cruzar essas informações que chegarem para nós com as informações que virão, que podem vir da polícia, e aí, se identificadas essas pessoas, elas obviamente vão ser punidas, podendo inclusive perder o seu cargo como servidores públicos. Ministro, o senhor também, a CGU, vai ter um papel a ajudar a entender o tamanho do custo, né, para o erário desse quebra-quebra bizarro, né? Vai ser feita uma perícia, eu sei que Lula pediu ajuda da CGU e também do Tribunal de Contas da União para poder identificar exatamente o tamanho do buraco em que nos metemos, né, com esses atos de terrorismo, de vandalismo, que no Palácio do Planalto e no Congresso deixaram um rastro de destruição, mas no Supremo Tribunal Federal, pelo que nós apuramos agora há pouco, a destruição foi completa. Foi o prédio da Suprema Corte, ele foi totalmente derrubado, basicamente. As paredes ficaram, mas o que estava lá dentro vai precisar de uma reforma completa. Eu queria te ouvir, entender um pouco, ministro, como é que o senhor pretende fazer esse trabalho? De fato, a gente tem aqui, obviamente, todos os danos materiais envolvidos, né, nos atos que aconteceram ontem, mas tem uma dimensão imaterial também do que aconteceu.
O que aconteceu ontem não é mensurável só do ponto de vista do prejuízo patrimonial da União. Antes fosse só esse o nosso problema. Nós temos aqui uma situação muito grave do ponto de vista do impacto sobre símbolos do Estado brasileiro, sobre a própria simbologia da nossa Constituição e dos poderes da República, que dificilmente são mensuráveis do ponto de vista patrimonial. É importante que esse dano material bastante relevante seja mensurado, inclusive obras de arte que foram ou danificadas ou até roubadas, para que possa haver ações de reparação, né, e de ressarcimento, que obviamente serão impetradas pela AGU, pelo meu colega ministro Messias, na Advocacia Geral da União. E nós aqui podemos cumprir essa função que a Controladoria tem de fazer auditorias, né, para avaliar esses eventuais danos patrimoniais junto com a Secretaria de Patrimônio da União, que fica na Secretaria de Gestão. Então, é um trabalho conjunto que vai ser feito, está só começando, e a Controladoria está aqui à disposição para participar desse trabalho. Ministro, deixa eu aproveitar que você está aqui. A gente acaba de receber informação em tempo real, aqui conectado com as agências internacionais, de que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é a pasta responsável pela relação com outros países, enfim, é como se fosse a casa civil deles, digamos assim. É um ministério bastante complexo e que tem atribuições bem específicas. Atenção! O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que não comentaria especificamente a situação de Jair Bolsonaro, mas falou a respeito de o que acontece pela regra americana com alguém que entra no país com o visto tipo A, que é o visto reservado para autoridades e chefes de Estado. Ou essa pessoa que saiu do cargo sai dos Estados Unidos em 30 dias ou precisa solicitar uma mudança, mudar o seu status de imigração para permanecer no país. Atenção, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, questionado, disse que não falaria especificamente sobre Bolsonaro, mas que ou ele, por ter entrado no país na condição de chefe de Estado, que ele não mais deixa os Estados Unidos em 30 dias, ou solicita uma mudança de status de imigração, porque não está mais envolvido em assuntos oficiais. Ministro, sei que o senhor está à frente de várias outras missões, não dessas. Faço esse registro aqui. Desejo para o senhor um excelente trabalho. Agradeço pela entrevista que o senhor fez aqui conosco. Estamos à disposição. Aliás, eu mandei uma mensagem para o senhor. Salva meu número que eu vou incomodá-lo com mais frequência. Bom trabalho, até a próxima. Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigada. Agradeço a participação. Obrigado. Tchau.